nossa, que falta que fez esse final de semana um joguinho do Galo. Mesmo que seja para passar raiva, a gente tem que ter jogo, entendeu? Então agora é só quinta-feira, só depois de amanhã, mas tá chegando, né? Na próxima quinta-feira contra a Chapecoense lá na Arena Condá. Alguns anos já que o Galo não vai à Arena Condá, a Chapecoense estava na Série B. E o Barba tem problemas em praticamente todas as posições, na verdade, em todos os setores desse time. Né? A gente tem hoje aí a possibilidade do desfalque. Na verdade, praticamente todos os jogadores devem ser desfalque, tá? Só para deixar clara a situação. Quem deve poder, de fato, jogar aí deve ser somente o Ivan Roman, porque o Ivan Roman ele não jogou a última partida, né? Então, ele não jogou pela seleção chilena a última partida. Então, o Ivan Roman deve ser o único que deve poder jogar nesse time aí, tá? O Chile jogou contra a Nova Zelândia, acabou perdendo e tal, então ele já retornou de viagem para o Brasil. Agora, lá no jogo que eu quis, inclusive, eu queria destacar esse jogo para vocês, que foi Equador e Marrocos. Coloquei ele para ver e tal. Falei assim, será que vai ser um bom jogo? Cara, um jogo muito interessante das duas equipes ali propondo o jogo, duas equipes com ideias ofensivas, principalmente o BKSS, né, que já é um treinador que é bielcista, que é um aprendiz do Jorge Sampaoli, então um cara que a gente já conhece ali, já até treinou aqui no Brasil também, não com tanto sucesso, mas já passou pelo Santos, por exemplo, e tudo mais, e é o treinador da seleção equatoriana, faz um grande trabalho lá, né, nesse jogo da seleção equatoriana. O Alan Minda e o Alan Franco foram alguns dos destaques do time equatoriano e foram jogadores que jogaram numa linha de meio campo, principalmente abertos, tá? O Alan Franco mais pela direita, como ele já joga tradicionalmente, e o Alan Minda jogou um pouco mais aberto pela esquerda e às vezes indo um pouco mais por dentro, tá? Então, o Minda também participando muito desse jogo, né? Foi muito interessante essa participação do Minda. Talvez a gente está acostumado a ver o jogador, como a maioria não conhecia, confesso que eu não conhecia também, só pela direita aqui no Atlético, e ainda assim já um pouco auspicioso, né? Buscando o jogo, indo para cima, buscando ultrapassagens, tentando fazer o diferente, né? Acho que é a forma boa de reduzir, ou melhor, resumir o que o Mina tentou fazer contra o Fluminense, tentou fazer o diferente, o que ninguém estava fazendo, e muitas vezes com êxito, né? E já pela seleção equatoriana, ele mostrou um outro Alan Minda, um jogador que, além dessa parte ofensiva, muito agudo, um jogador de velocidade, de drible, ele mostrou também capacidade de marcação, de saída de bola. Por algumas vezes ele apareceu ali interceptando saída de bola dos marroquinos, então causando problemas na saída de bola, pressionando a saída de bola. Claro que isso é uma questão de treinador para treinador, então naturalmente o próprio BKSS, ele pensa diferente do Barba, o Barba não tem essa característica tão latente, pelo menos não como principal, eventualmente ele pode querer marcar ali a saída de bola, mas não é a principal característica do nosso Barba, e então assim, o Minda fazendo esse tipo de pressão e também ajudando na recomposição de um lado diferente que a gente não conhecia aqui, então foi uma amostra interessante de futebol do Alan Minda, que aos poucos vai mostrando aí pro atleticano, né, que pode ser um jogador interessante, tá? Que pode ser um jogador que pode somar, que pode ser um jogador que, quem sabe, até titular ele pode ser desse time, quem sabe, né? Nesse momento eu gostaria até de vê-lo já nessa posição. Então, o Alaminda foi um destaque positivo para mim. Ele saiu aos 70 minutos justamente para a entrada de outro atleticano, Ângelo Preciado, que entrou praticamente como um ponta, né? Um jogador abertaço ali pela direita, bem ofensivo mesmo, com o Alan Franco dando essa contenção pelo lado direito ali, né? Então, sem muita preocupação defensiva, mostrando um lado de Preciado que a gente já conhece, mas no Galo ele começou a se destacar pelo lado defensivo. Então, de repente, a gente vê os jogos da seleção, a gente vê os nossos jogadores ali atuando em funções e talvez em papéis distintos e começa a ter algumas impressões, né, do que a gente pode ter como variação tática dentro do Atlético, né? Dito isso tudo que eu falei desses três jogadores, eles não jogam quinta-feira, tá? Mas eu queria colocar um parênteses aqui. O Atlético não vai fazer um esforço para trazer ali os jogadores, inclusive a seleção equatoriana. Deixa eu só confirmar o horário aqui. É,
joga contra 15h45, tá? Contra a Holanda. Jogo bom, inclusive, para assistir. A quem tiver aí conseguindo assistir, é um bom jogo aí para acompanhar Holanda e Equador, tá? Queria ver só uma coisa aqui. Onde que é esse jogo, hein? Deixa eu ver aqui. Não consegui ver ainda onde é aqui. Depois eu olho aqui. Ah, tá. Deixa eu ver. Tarará. Não consegui ver onde é aqui. A minha curiosidade era onde era, até para ver a viabilidade de um voo, por exemplo. Ah, tá. É lá na Holanda. Lá no PSV Stadion, em Eindhoven, que é o estádio do PSV, lá da Holanda, tá? Então o jogo é lá na Holanda, né? E a Holanda, por exemplo, ganhou da Noruega, também num bom jogo. Então, beleza. Então é um jogo aí, de repente, para acompanhar, ver os jogadores aí, Holanda e Equador, já pode anotar aí, tá bom? Vamos falar aqui do nosso Mamadi Cissé. Gente, esse menino é um negócio, hein? É uma sensação. O Cissé entrou ali, eu até comentei já, mas ele entrou no segundo tempo no jogo contra Togo, fez um gol de presença de área, um gol ali de meia ou talvez até de centroavante, de canhota, com muita precisão, né? Dando início à reação de Guiné contra Togo. E o Cissé também não deve estar disponível aí para o jogo, mas é um jogador que quando ele voltar, ele já começa a ganhar ali mais cancha. É um jogador que começa a ganhar mais visibilidade, principalmente pelo futebol. Né? Ele não precisa de fazer nada mais que isso. Não é um cara que que aparece em redes sociais, nada disso. Dentro de campo ele vai correspondendo. Então gostei muito também. Né? Eu não confesso que eu não vi o jogo todo, né? Entre Guiné e Togo, mas eu consegui alguns frames, alguns melhores momentos, catando aqui, catando ali, sempre buscando me atualizar aqui e assistir. E o Cissé, ele é um jogador que ele jogou como um segundo volante, mas muitas vezes como um meia, sempre pisando na área, tanto que fez o gol, então muito interessante mesmo, tá?